Olá, pessoal. Bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Thiago, professor de Ciências Humanas. A minha área preferida é História, mas hoje a gente vai abordar um tema filosófico, né? Dois grandes pensadores da filosofia grega, filosofia clássica, tá? Ali no século V antes de Cristo, ok? Vamos então abordar esse tema de uma maneira mais pragmática, para que possa ser fácil o entendimento. Eu não sou um youtuber profissional, não tenho grandes recursos tecnológicos, mas tenho uma boa vontade de querer ajudar as pessoas. E acredito que dando uma videoaula assim, de uma maneira mais coloquial, com uma fala mais coloquial, mais fácil e pragmática, para quem vai assistir possa ajudar de alguma maneira, ok? Vamos abordar então Sócrates, Platão. Gente, seguinte, o filósofo mais importante das relações humanas, que vai se interessar pelo homem enquanto objeto de estudo, né? O homem, o pensamento humano, né? Como objeto de estudo é Sócrates, tá? Que a gente ouve bastante frases deles aí. Uma delas, da mais famosa e falada por muitos, muitas vezes fora de contexto, é só sei que nada sei. Essa é uma frase socrática, tá? Então, a gente vai partir dele, de Sócrates, e aí o seu discípulo Platão. Bem, Sócrates, ateniense, ele vai ser, assim, um filho que não vai conseguir olhar para o pai, profissionalmente falando, porque o pai dele era escultor, e ele não vai se identificar com essa profissão do pai como escultor, né? Ele vai olhar para a profissão da mãe. A mãe dele era uma parteira, essa mulher que ajuda outras mulheres no ato de dar à luz a uma criança, de trazer uma criança ao mundo, ou seja, parir, como queira ouvir, né? Nisso ele vai olhar muito da mãe ali e vai tentar colocar na sua vida, né? E um dos pontos dele é ser o parteiro de ideias na sua filosofia. E ele começa ali Atenas, a Grécia Antiga, o mundo grego, a civilização ateniense, ela já está nos seus primórdios, tendo uma quebra com uma cosmogonia, que seria a visão mística do mundo, né? Olhando todos os fenômenos que acontecem na natureza, a origem do universo, e explicando tudo pelo olhar da cosmogonia, que seria esse olhar religioso, esse olhar místico da mitologia grega, tá? Então a Grécia já tinha isso, já vai vir então os pré-socráticos, que serão filósofos como o Parmênides, Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes, serão também o Tales de Mileto, tá? Todos esses caras aí e outros mais vão tentar explicar o universo agora, não mais com essa visão mitológica, religiosa, politeísta da Grécia, tá? Mas olhar com um olhar mais racional, tá? E aí vai surgir a filosofia com Pitágoras, outro também é filósofo considerado pré-socrático. Pitágoras, junto com toda essa galera que eu mencionei, enquadrados como filósofos pré-socráticos, porque davam origem para o universo e para o cosmos com explicações físicas, com fenômenos da natureza. A origem do universo é o fogo, a origem do universo é a água, e também tem os tomistas, né, que seriam atomistas, melhor dizendo, que vão dizer que existe o átomo, uma menor partícula e coisas assim. Sócrates vai
romper com essa visão filosófica, porque filosofia é uma visão de mundo, de como entender o mundo, né? Filosofia é como entender e explicar o mundo. Além de ser um amor pela sabedoria, como vai dizer Pitágoras, né? Não sou uma pessoa mais sábia, é o que diz. Perguntaram a Pitágoras se ele era sábio, ele respondeu, não, não sou a pessoa mais sábia, eu sou um amigo da sabedoria, do grego eu sou um filósofo. Aí nesse sentido, então, para romper com esses pré-socráticos que explicavam o mundo e o cosmos com elementos da natureza, físicos, da physis, do início de tudo, do início causador e gerador de tudo, né? A arqué, que é outro princípio do grego, Sócrates vai se voltar agora para o homem. Relações humanas, humanista, tá? Um filósofo antropocêntrico, ok? Vai entender as relações humanas como o conhecimento, a ética, a justiça, o governo, coisas essas que só se dão entre seres humanos, tá? Que é a justiça e outras coisas, ok? Então, é por isso que em Sócrates vai começar a filosofia como um estudo do humano, porque o filósofo era biólogo, era físico, era matemático, Pitágoras, né? Era matemática, era biologia, era astronomia, medicina, tudo. E Sócrates vai falar, não, como é que dá aqui o conhecimento humano, como é que dá as relações humanas. E por aí vai, né? Então ele vai... E outro ponto aqui do nosso tópico, né? Terceiro tópico aqui, rompimento com sofistas. Vai odiar os sofistas, Sócrates, né? E consequentemente ali os seus seguidores, discípulos de Sócrates, porque os sofistas eram um grupo de profissionais da educação em Atenas. Eles ensinavam ali quem podia pagar as artes da retórica, do discurso, né, de defender bons argumentos, coisas práticas para quem precisava ali, né? Tentava relativizar, não havia uma verdade absoluta, e Sócrates vai falar, não, existe uma verdade absoluta. Basta ir de encontro com esse conhecimento, tá? Tem esse rompimento com sofistas. E aí, abordando esse parteiro de ideias, já que eu falei que ele olhava muito para sua mãe, essa concepção de ficar dialogando, né? Uma dialética vem de diálogo. O Sócrates, ele então conversava com o indivíduo, fazendo perguntas, de maneira de tirar do indivíduo as respostas, e essas respostas poderem estar se contradizendo uma com a outra, até para chegar num ponto em que o interlocutor não soubesse do tema que estava sendo ali exposto e conversado, e muito menos Sócrates também estava ali sabendo, mas que ambos caminhassem junto e tentassem procurar juntos o conhecimento verdadeiro de determinado conceito. Por exemplo, qual é a verdade sobre amor? Então a gente pode fazer a seguinte pergunta da maneira metodológica de Sócrates. O que é amor? Amor é cuidar bem de uma pessoa. O que é cuidar bem de uma pessoa? É dar boa comida para ela. Mas o que é dar boa comida para ela? O que ela gosta? Mas ela vai engordar. E se ela engordar, o que faz? Então vai fazendo perguntas até a pessoa ver que realmente aquilo que ela vai respondendo e qualificando o que é amor é errado. E assim ela pode ampliar mais sobre o que é o conceito de amor, até chegar a essa verdade sobre o conceito do que é amor, do que é justiça, o que é justiça. A justiça é isso, é tratar os outros bem, e por aí vai. Só coisas que se dão, conceitos que se dão nas relações humanas. E aqui a Charge faz essa leitura aí, né? Chegou o momento, de acordo aqui com o diálogo de Sócrates, chegou o momento de nossos diálogos, né? Estão preparados? Os seguidores então dizem sim. E aqui dois observadores, um fala para o outro, né? Ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas que nos mostram que somos imbecis. É a parte que eu mais gosto, tá? Esse seria o método maêutica, parteiro de ideias, fazer com que o indivíduo vai
lançando ideias, vai nascendo ideias, ele vai ver que vai nascer essa ideia, esse conceito verdadeiro, a partir do momento que ele vai dialogando com o outro, essa dialética, tá? Sobre determinado conceito. Então, ele vai usar como? A ironia e maiêutica. Sócrates formulava perguntas fingindo ser totalmente ignorante, analisando as respostas de seu interlocutor e expondo a sua contradição. E a maiêutica é o parto de ideias. Sócrates fazia as pessoas tirarem dentro de si a verdadeira sabedoria. É por isso que ele vai dizer essa segunda frase aqui, ó, conheça-te a ti mesmo. É uma frase também muito conhecida de Sócrates. O fato dele dizer isso é porque o conhecimento está dentro da pessoa. E quando ele vai fazendo as perguntas para a pessoa, ela vai então soltando essas respostas, vai fazendo nascer, parindo o verdadeiro conhecimento. Entenderam? E lembra que eu falei que muitas vezes as pessoas usam fora de contexto essa frase de Sócrates, só sei que nada sei? Porque quando Sócrates fala só sei que nada sei, não tá dizendo que não quer se envolver. Né? Não me envolvo, não quero saber, não é comigo, não é isso que Sócrates quer dizer, né? Ou ignorância. Ele está dizendo que o conhecimento é muito grande, né? A infinidade do conhecimento. Isso significa... Pensa, não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi essa experiência, eu vou aqui compartilhar com vocês. A gente estuda um assunto e aí a gente fala, oh, nossa, aprendi isso bastante. E aí depois que a gente lê de novo livros sobre o assunto, com outros olhares, e abordando o tema, a gente vai aprendendo mais. Uau! Né? Principalmente na graduação. Você faz ali a graduação, você, nossa, aprendi bastante coisa. Aí você faz uma pós-graduação, você vai aprender mais. Caramba, eu não sabia que era isso, meu. Aí você faz um mestrado, você aprende mais, doutorado mais. Conforme você vai estudando sobre um assunto, você vai descobrindo mais coisas e fala, caramba, né? Como eu sei que eu não sei nada, né? Penso que eu sei alguma coisa, mas não sei nada. Aí é o sentido que Sócrates está dizendo. Só sei que nada sei, a infinidade do conhecimento. Né? E a partir do homem aqui pensante, faz essa analogia com a filosofia de Sócrates. Voltar para o homem, para ele pensar, para ele buscar a verdade. Bem, outras curiosidades de Sócrates, para a gente já falar do outro pensador que é Platão, Sócrates ele não deixou nada escrito. Não escreveu nada. Ele falou, para que eu vou escrever? Porque amanhã vai estar tudo apagado depois, vai se perder. Era o pensamento de Sócrates. Outra coisa também atribuída a Sócrates é que ele foi condenado, foi julgado e condenado, porque ele fazia as pessoas, os jovens, seus seguidores, então, pensarem, questionaram tudo, principalmente as instituições tão tradicionais em Atenas, que os governantes atenienses estavam começando a achar ruim, porque os jovens estavam criticando pontos que eram tradicionais ali da cultura ateniense, questionando até a existência dos deuses e coisas assim, o que dava muita preocupação para os conservadores ali em Atenas. Com essa situação, Sócrates ele é então julgado por isso, acusado, julgado e condenado. E a condenação dele é tomar um veneno de cicuta, tá? Tem uma obra de arte sobre isso. E um dos seus discípulos, Platão, é que vai escrever tudo que Sócrates fala, né? Os diálogos de Sócrates, essa dialética socrática, e Platão também vai partir desse pensamento de dialética, né? Da conversa, do diálogo. Platão que vai registrar tudo isso, ok? Só outra coisa para a gente terminar, Sócrates vai ser executado e dirão de Sócrates que ele é como se fosse um mosquito que fica incomodando a Atenas, né? Que seria ali um equino, um cavalo, tá? Alguma coisa assim. Ele ficava perturbando como se fosse um mosquito. Até que tiraram a vida de Sócrates no veneno de cicuta. E falemos então do seu mais famoso discípulo ali, o Platão, tá? Platão vai
escrever tudo o que ele puder escrever sobre Sócrates, deixar escrito vários livros, né? E Platão, 428 a.C., vem de família aristocrática, do governo, de rica, de posse, da elite. Platão é um apelido, Platão não é o nome oficial dele, né? O nome oficial de Platão é Aristóteles, é o nome real, mas Platão significa ombros largos, né? Porque ele tinha um porte atlético forte, robusto. Então é Platão do grego, ombros largos. E o apelido dele ficou mais famoso do que o próprio nome real, tá? Ele vive no governo dos 30 tiranos, após a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Esparta e Atenas, porque Atenas, depois que conseguiram derrotar os persas nas guerras médicas, né, nas guerras greco-pérsicas, através do tesouro de Delos, Atenas ali vai ir para o auge, né? E é o período desse auge ateniense, desse imperialismo ateniense, que vai surgir esses caras aqui, né? Já que vai ter muita gente ali sendo escravizada, de povos conquistados pelos atenienses, e Atenas se colocando ali como uma grande cidade, estado, a polis grega mais poderosa daquele período, vai proporcionar com que a sua população fique totalmente envolvida na arte do debate, da política, da filosofia. Mas só que, no caso aqui de Platão, ele não vai passar por bons momentos, porque vive o governo de 30 tiranos. Após a Guerra do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso vai enfraquecer a Atenas muito. Todo aquele auge, aquele século do ouro, o século de Péricles, vai entrar agora em decadência. E por ser ali discípulo de Sócrates, ele tenta salvá-lo, tenta então argumentar contra Sócrates. Não, Sócrates, não aceite tomar o veneno de cicuta, eu tento salvar, eu pago a fiança, uso da minha influência, da minha família aristocrática para poder salvá-lo. E Sócrates não aceita isso. Ele falou, não, vou tomar o veneno, isso não foi o meu destino, esse não foi a minha condenação, tomarei, toma e morre. Então isso vai impactar muito a Platão. Então, em vez de se envolver com política, como era da sua tradição, da família, ele vai preferir a filosofia. Aí ele abre até a academia, né, a Academia de Platão, ali em Atenas, onde as pessoas que vão para lá vão para estudar tudo, botânica, inclusive o próximo, né, o grande filósofo Aristóteles vai lá para estudar física, botânica, filosofia, política, tudo, né? Uma espécie, essa academia de Platão seria uma espécie de universidade, né? Bem assim famosa no Ocidente naquele período. E o ponto principal aqui de Platão, um dos pontos principais da filosofia de Platão é a teoria das ideias, né? O dualismo platônico também. Então, Platão vai ser aquele cara que vai ter um mundo superior das ideias perfeitas e um mundo sensível inferior das ideias imperfeitas. É muito comum a gente também ver o amor platônico seria então esse amor ideal, perfeito, idealizado, sonhado, tá? Pela essa contemplação que já vem um pouco do próprio Sócrates, né? Isso aqui dá uma sequência do pensamento socrático aqui nessa filosofia platônica. O Sócrates nos disse: conheça-te a ti mesmo, faça a contemplação, né? Comece a raciocinar, comece a se questionar, tentando achar o conhecimento dentro de si, tentando conhecer o homem. Platão vai pegar essas ideias do seu mestre Sócrates e vai falar: ó, existe realmente essa verdade, essa busca pela verdade do conceito das coisas. E essa verdade está nesse mundo, né, bem espiritualista a coisa, né? Está nesse mundo das ideias, um mundo inteligível.
né, que seria o mundo intelectual, o mundo das formas, né, o ideal. E não é tão assim sonho, né, porque ele chega pela razão no pensamento platônico, tá, produzido pela razão, pela pensar, pela dedução, e refere-se ao conhecimento verdadeiro. Lá tem o que é o verdadeiro, né, o que tem a perfeição, o mundo das ideias. Em contraposição, existe o mundo sensível, o plano terreno, a nossa realidade, percebido pelos nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar. E é importante a gente notar que os nossos sentidos nos enganam, né? Às vezes você pensa que alguém está chamando você, né? Mas ninguém está te chamando. Ou você pensa que olha para uma pessoa e quando ela se aproxima mais de você, não era a pessoa que você esperava que fosse. Se engana mesmo, né? Pelos nossos sentidos. Platão vai falar isso, né? Esses enganos. Os nossos sentidos, olhar, paladar, olfato, tato, eles nos fazem então ter uma ideia desse mundo que foi perfeito, porque lá tem as formas perfeitas. O que nós vivemos aqui seria um mundo imperfeito, tá? No pensamento de Platão, tá? E um negócio era chegar a esse mundo perfeito. Então perceba que aqui o negócio é bem espiritualizado, não é numa ótica visionista cristã. É claro que depois o Santo Agostinho vai pegar muito dessa ideia platônica, depois vão ter os neoplatônicos, tá? Vão pegar muito essa ideia para justificar alguns pontos da teologia ali da patrística, mas e da filosofia patrística também, mas não é aqui no pensamento platônico, não é esse mundo de paraíso cristão, esse mundo perfeito, como se coloca o cristianismo, que fique bem claro aqui. Tá? Depois esse pensamento vai ser apropriado pelo cristianismo, pelos pensadores cristãos. Beleza? Ainda falando desse mundo das ideias aí, então, só um exemplo aqui, né? A resolução não está muito boa, mas vamos tentar entender. Então, existe a forma ideal do cachorro, o cachorrinho perfeito, o cachorrinho que não faz sujeira, o cachorrinho que não fica latindo até tarde da noite, que não dá trabalho, né? É aquele cachorrinho ali que não dá trabalho, a forma perfeita do cachorro. Tão sonhado, tão idealizado. Só que, quando nós vamos para o nosso mundo real, nós vemos então as formas imperfeitas do cachorro, né? São cachorros particulares, de um jeito, com uma outra cor, com uma espécie de latido, uma espécie de comportamento, não muito sensível, constituído por objetos particulares, materiais, mutáveis, imperfeitos, tá? Mais uma vez pegando esse esquema de Platão. Gente, e essa teoria bem espiritualista, assim, né, também é chamada de teoria da reminiscência. O que seria então essa reminiscência? Os homens já teriam vivido como puro espírito quando contemplavam os mundos das ideias. Então, como é que eu sei que existe a forma perfeita do cachorro? Desse cachorro perfeito? Não, porque a gente já viveu em algum momento lá nesse mundo das ideias. Essa é a teoria da reminiscência de Platão. Vai ser duramente criticado depois. Então, já viveu nessa forma perfeita. Mas quando nós saímos desse mundo, a alma do indivíduo sai desse mundo, Platão vai vir também com esse dualismo também de que existe corpo, existe alma, como eu falei para vocês, é bem espiritualista, né? Espiritualista a coisa, mas se esquecem de tudo quando se tornam prisioneiros do corpo. Mas os sentidos despertam na alma as lembranças adormecidas. Conhecer e lembrar, né? Os sentidos, né? Pelo tato, audição e essas coisas. É uma teoria aí de Platão, tá? Então nós pegamos aqui um pouco de Sócrates, um pouco de Platão, as principais ideias. Ainda tem mais para falar de Platão e Aristóteles. A gente fala numa outra aula, em outro momento. O meu intuito aqui é que quem está assistindo a aula possa entender de uma maneira simples, pragmática e quem sabe, né,
possa realmente ter surtido esse efeito aqui que eu espero, né? Vocês entenderem isso daí. Beleza, gente? Até a próxima aula. Tem aulas aí de filosofia, esse meu canal bem simples mesmo, é amador, não sou profissional do YouTube, mas tem aulas aí de sociologia, tem aulas de história, depois vou colocar mais aulas, tem eu tocando violão também, que eu gosto de tocar um violão, tá? Fica aí. Bye, bye. Até a próxima aula.